Agora a gente vai falar um pouco sobre o quê? Vamos falar um pouco sobre as contas. O que eu tenho que saber sobre as contas? Basicamente, a teoria que é adotada hoje no Brasil, ela divide as contas em contas patrimoniais e contas de resultado. São esses dois tipos de conta existentes. Quais são as contas patrimoniais, galera? Contas patrimoniais são as contas de ativo, passivo e PL. As contas de resultado são as receitas e são as despesas. Então, essas contas, elas acabam se correlacionando, tudo bem? Então, é muito importante que você entenda a sistemática da contabilidade. A contabilidade, ela funciona basicamente o seguinte: você tem a principal demonstração contábil, que é o chamado balanço patrimonial, que contempla o ativo, o passivo e o PL. Só que quando você tem uma empresa, quando você tem uma entidade, ela movimenta, ela transaciona, ela vende, ela compra, ela demite, ela ganha receita, ela ganha juros, ela tem despesas, ela tem perdas. E existe uma série de receitas e despesas. E nós estamos falando que o balanço patrimonial ele é composto pelo ativo, bens e direitos, passivos, obrigações e patrimônio líquido do capital próprio. Só que existe a demonstração que é chamada de demonstração do resultado do exercício, e ela faz o confronto entre as receitas, por exemplo, receita de venda. Vendi uma mercadoria, tenho receita. E ela também registra, computa as despesas. As despesas são gastos que você tem necessários para obter receita. Então, o que acontece, pessoal? É importante que você entenda isso aqui para que você possa prosseguir o curso. É o seguinte: se você tem receita maior do que despesa, você tem o que a gente chama de lucro, tá? A contabilidade, tudo na contabilidade tem uma lógica. Parece difícil, mas quando você começar a entender a lógica da contabilidade, as coisas elas vão ficando mais simples, tudo bem? Porque você vai entender o motivo. Por exemplo, passivo a descoberto. Você já sabe o motivo pelo qual é chamado passivo a descoberto. Então, aqui é a mesma coisa. As receitas, quando são maiores do que a despesa, nós temos lucros. Quando as despesas são maiores do que as receitas, nós temos prejuízo. E o que acontece? Esse lucro e esse prejuízo, eles têm de ser transferidos para o patrimônio líquido. Então, gravem, pessoal, o patrimônio líquido, ele contempla, além do capital social, as contas de reserva e outras contas que nós falaremos algumas ainda hoje, ele contempla também o lucro ou prejuízo do exercício. Você vai transferir isso para uma conta chamada lucros ou prejuízos acumulados. Então, olha só, você vai transferir isso para a conta chamada lucros ou prejuízos acumulados. E essa conta lucros ou prejuízos acumulados é uma conta que a Exaf gosta muito de cobrar em prova, sempre vai ter uma questão sobre a distribuição do lucro. Então, se você está estudando contabilidade, se você é daqueles que gosta de estudar e você começa, é mais afoito e já quer ir logo
disparar, você já vai saber o quê? Ah, Gabriel, você está falando que o lucro você transfere para o balanço patrimonial, só que eu li por aí, eu soube que a conta lucros acumulados ela foi extinta. É verdade? Em tese, é uma pergunta que você tem que responder com cuidado. Por quê? Existe uma orientação do pronunciamento do CPC 00, existe uma explicação, uma interpretação. Agora eu não lembro se é orientação ou interpretação. A minha memória já está... Estou ficando velho. Não lembro. Então o que acontece? Existe uma interpretação, vou chutar aqui a interpretação do CPC que diz o seguinte. Olha só. A conta lucros acumulados, que é a conta que recebe o lucro vindo da DRE, ela continua existindo. Ela continua recebendo o lucro do resultado do exercício e a partir disso você recebeu o lucro. Isso aumenta o seu PL. A partir disso você faz a distribuição. Você pode pagar dividendo para o seu sócio. O que é pagar dividendo? Quando eu, Gabriel, comprei uma ação de uma empresa muito grande, eu não estou trabalhando nela, eu sou um acionista. Eu só estou comprando porque eu quero ter algum tipo de retorno. E vocês aprendam desde já na contabilidade, vocês vão ouvir muito essa expressão, que o retorno que o sócio tem do seu investimento, ele é chamado de dividendo. Ele é chamado de dividendo. Pode ter também juros sobre capital próprio, etc. Mas o principal retorno de um acionista, ele é chamado de dividendo. Então, o que é o CPC, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que é o órgão que cuida da adaptação das normas internacionais no Brasil, o que ele chegou e falou? Ele falou o seguinte, olha, a conta lucros acumulados, ela continua existindo. Ela só não pode ter saldo a final do exercício. Então, se você teve um lucro acumulado, se teve um lucro de 1 milhão, você vai transferir isso para o PL, para a conta lucros ou prejuízos acumulados. Transferiu, você vai ter que fazer uma destinação de todo esse valor, porque ela não pode ficar com saldo ao final do exercício. E eu vou transferir isso para quê, Gabriel? Eu vou usar para pagar dividendos para os sócios, eu vou usar para aumentar as reservas. Reserva, olha o nome, reservas de lucros. Reservas de lucros, olha o nome. Gabriel, não entendo contabilidade. Entende? Reserva de lucro. Você está reservando uma parte do lucro. Ou você pode usar ainda, por exemplo, para aumentar o capital social, né? Para aumentar ali a fatia do capital social. E essa proibição, inclusive, ela só vale para as sociedades anônimas. Então, se você está diante de uma sociedade limitada, ela pode ter aí a conta lucros acumulados tranquilamente. Tá? Por quê? Porque a Lei 6.404, ela é aplicável às sociedades anônimas. É a chamada Lei das SAs. Né? As sociedades anônimas e a sociedade comanditas por ações. É a chamada Lei das SAs. Os outros tipos societários, eles podem reter esse lucro tranquilamente. Então, vamos voltar para os slides. Então, vamos seguir. Lucros ou prejuízos acumulados. E aí, essa correlação é importante demais que você entenda. Quais são, Gabriel, as principais contas? Quais são as principais nomenclaturas que eu tenho que eu vou utilizar na contabilidade? Deixa eu achar aqui. Eu vou trazer aqui termos, e eu esqueci de separar, eu vou achar essa questão para trazer para vocês, ainda nessa aula. Tem uma questão clássica de auditor fiscal da Receita Federal em 2002 que caiu, que vai cobrar exatamente o que eu falo aqui agora. Olha só, quais são os principais termos que eu tenho que saber agora, Gabriel? Basicamente, o que eu recomendo que você saiba para a sua prova da ESAF são os seguintes. Capital aplicado. Galera, o que é capital aplicado? Não, vamos abrir um slide só para isso. Capital aplicado ou capital total
à disposição da empresa. Essa expressão, capital aplicado. Vejam, nós dissemos que a aplicação, ela é o quê? É o lado do ativo. Então, capital aplicado é um sinônimo para ativo total, tá? Ativo total. Isso também pode ser conhecido como patrimônio bruto. Essa expressão ela é muito corriqueira em provas da ESAF, viu, galera? Patrimônio bruto. O que mais que é importante de nomenclatura que eu saiba? Capital a realizar. Ou capital a integralizar. Aí eu peço que vocês deem uma olhada. Eu, o Luciano e o Júlio, nós que trabalhamos aqui na nossa equipe, né? Nós chamamos de contabilidade facilitada. Nós esquematizamos a Lei 6.404 para você e disponibilizamos no site Estratégia. Se você digitar no Google Lei 6.404, vai aparecer logo em primeiro ou em segundo. E você baixa essa lei, tá? Porque a ESAF sempre cobra uma questãozinha literal. Sempre cai na prova de analista, de auditor, uma questãozinha literal. É importante demais que você leia o artigo 175 até o 204. E aí, para falar, por que eu estou falando isso? Porque o capital realizar, o capital integralizar, ele tem uma previsão lá constante do artigo 182 da Lei 6.404. O capital realizar, o capital integralizar é o seguinte: quando você vai entrar numa sociedade, o artigo 8º da Lei 6.404, ele fala assim, olha, você quer entrar numa sociedade? Tudo bem, você pode entrar e pode contribuir com quaisquer espécies dinheiro e quaisquer espécies de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro, tá? Dinheiro ou qualquer espécie de bem suscetível de avaliação em dinheiro está no artigo 8º da Lei 6.404. Só que na hipótese de você integralizar isso em bem, tem que passar por uma avaliação. Isso às vezes cai em prova de contabilidade. É bom dar uma olhada no artigo 8º da Lei 6.404. Então, o que acontece? Vejam, o capital a integralizar é o seguinte. Eu falo o seguinte, eu vou entrar nessa sociedade. Beleza. Eu vou entrar com 150 mil reais. Estou entrando com 150 mil reais nessa sociedade. Só que agora eu só tenho 100. Mas eu vou me comprometer com 150. Mas eu vou entregar só 100. Então o que vai acontecer nessa hipótese? Nessa hipótese você vai subscrever 150, mas você só vai realizar 100. Então, se você não entregou todo o valor que você prometeu, o que acontece? Você tem o chamado capital a realizar ou capital a integralizar. Essas duas expressões elas podem aparecer na sua prova e elas são sinônimos, galera. Então, capital a realizar ou capital a integralizar é uma conta retificadora do patrimônio líquido que representa o valor que falta entregar. É o valor que falta entregar, tá? É o valor que falta em que os sócios precisam entregar ainda para a sociedade. O que mais? Que assim, uma outra expressão que a ESAF gosta é o chamado capital autorizado. Capital autorizado. Que raio é esse de capital autorizado, Gabriel? Capital autorizado, a primeira coisa que você tem que saber é que se aparecer, ele não é contabilizado. Vejam, o maior trabalho que você vai ter numa prova de contabilidade com o capital autorizado é desprezá-lo, tá? É desprezá-lo. Por quê? Porque o capital autorizado, ele não é contabilizado. Ele é o limite, e isso caiu na prova de auditor fiscal da Receita Federal de 2002, tá? Ele é um valor
que você pode alterar o capital social sem a necessidade de mudar o estatuto. O que acontece? Como essas aulas ainda são introdutórias, nós passaremos por todos os pontos necessários para você chegar ali bem na sua preparação. O que acontece? Você tem que saber o seguinte, que a lei das sociedades anônimas, elas são regidas por um estatuto, tá? Elas são regidas por um estatuto. Elas são constituídas por um estatuto. Elas têm um regramento que é bem rígido, assim, quanto à sua formalidade, porque as sociedades anônimas, elas são os tipos societários utilizados para as maiores empresas existentes no Brasil. Então, elas são formadas por estatuto. Então, não é tão fácil, por exemplo, eu e você, a gente tem uma sociedade limitada. Para alterar o capital social, é um rito tranquilo. Agora, para alterar o capital social de uma sociedade anônima, não é assim tão fácil. Então, o que acontece? Quando você tem um capital autorizado, você pode aumentar o valor desse capital sem necessidade de alterar o estatuto, sem necessidade de promover uma alteração estatutária. Por quê? Quando você vai fazer uma alteração, você precisa convocar uma Assembleia Geral. E uma Assembleia Geral, quem estuda direito empresarial sabe disso, é o órgão máximo dentro de uma sociedade anônima. É difícil você fazer essa alteração. Então, o capital autorizado, ele é só um limite que você pode aumentar o seu capital social sem alterar o seu estatuto. Beleza, galera? Ele não é contabilizado. Isso caiu na prova de auditor fiscal já em 2002. O que mais que você precisa saber dessas nomenclaturas iniciais? Capital de giro. Ou capital circulante. O que é capital de giro ou capital circulante? Ele é uma expressão também equivalente para ativo circulante. Essa é uma expressão que também vai ser útil para você na análise das demonstrações contábeis. Capital de giro ou capital circulante é uma expressão comum, sinônimo para ativo circulante. Ah, Gabriel, mas eu não sei o que é ativo circulante. Ativo circulante são basicamente aqueles bens e direitos, tá, de curto prazo, que você espera realizar, você entende como vender, transformar em dinheiro, se desfazer de alguma maneira, isso na contabilidade se chama realizar, então você pretende realizar no curto prazo, que são um período de 12 meses, segundo o CPC 26. Então, capital de giro ou capital circulante é o ativo circulante, e você não pode confundir isso com a expressão capital circulante próprio ou capital de giro próprio ou capital circulante líquido. Essas três expressões elas são utilizadas para denotar a expressão ativo circulante menos passivo circulante. Então, o que acontece? Aqui você tem um capital circulante próprio. O capital de giro ou capital circulante, ele é um ativo circulante. Mas o que pode acontecer? Pode acontecer de um ativo circulante, uma parte dele ser comprometido para o pagamento de dívidas. Agora o capital circulante próprio, o capital de giro próprio ou o capital circulante líquido, não. Você vai pegar todo o seu ativo circulante e vai subtrair do passivo circulante. O que sobrar, você vai ter aí o capital de giro próprio, o capital circulante líquido ou o capital circulante próprio. E por último,
tem também o capital social, o capital subscrito, o capital nominal ou o capital declarado. Na sua prova, pode vir qualquer uma dessas expressões: capital social, capital subscrito, capital nominal ou capital declarado. Esse valor é o valor que você se compromete a entregar. É o valor que você se compromete a entregar. É o compromisso que você assume. Então, no balanço patrimonial, segundo o que eu falei lá, o artigo 182, você vai encontrar da seguinte maneira. Vamos supor que nem é o exemplo que eu falei. Você tem um capital social que você registrou, que você subscreveu um capital nominal de 150, mas você só entregou 100. Então, você tem um capital a integralizar de 50, que é uma conta que vai ficar aqui diminuindo, tá? Diminuindo a conta capital social. Quando você faz isso, você chega numa expressão que é chamada de capital realizado, que aqui vai ter o valor de 100 mil. Estão entendendo até aqui, galera? Estão entendendo até aqui? Então essas são as principais expressões que você tem que saber para a sua prova. Em termos aí, eu falei muito sobre capital, mas é porque essas expressões são as expressões que mais podem confundir na hora da prova. Eu vou trazer a questão do auditor fiscal que caiu na Receita Federal em 2002, que é uma questão clássica. Todo mundo que está estudando para a Receita Federal tem que decorar essa questão. Esqueci de colocar no material, mas daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Então vou tomar uma água aqui e já seguimos. Então, Gabriel, agora vamos olhar uma questãozinha que caiu na prova de analista de comércio exterior do Ministério do Desenvolvimento aí, da Indústria, né, de Comércio Exterior, MDIC. E é uma questão bem interessante. Vamos lá. Vocês vão ver que as questões, no começo pode parecer difícil, né? Não sei se vocês estão entendendo, mas com o tempo isso aí tudo vocês vão pegar fácil. É só resolver questão. Contabilidade você não aprende em um dia, galera. Imagina se fosse fácil passar no concurso de auditor fiscal para ganhar 20 mil. Todo mundo ia querer, né? Então, concurso de analista tributário para ganhar lá seus, não sei quanto tá inicial, 11, 12. Não é, né? Então é difícil e tem que ralar. Contabilidade, ela exige maturidade. Então vamos lá. Em relação ao patrimônio, que é o objeto da contabilidade, é correto afirmar que: letra A, o ativo patrimonial é composto dos bens, direitos e obrigações de uma pessoa física ou jurídica? Certo ou errado? Letra A, ela está errada. Porque o ativo, ele é composto dos bens e direitos. Letra B, o patrimônio líquido pode ser entendido como a diferença entre o valor do ativo e o valor do passivo de um patrimônio. Pessoal, vejam essa questão. O patrimônio líquido pode ser entendido como sendo a diferença entre o valor do ativo e o valor do passivo de um patrimônio. Então, quando nós olhamos essa questão, a gente prontamente recorreu. Mas vamos para a letra C e depois a gente volta.
Olha só, letra C. Se calcularmos os direitos reais e os direitos pessoais pertencentes a uma entidade, estaremos calculando o ativo patrimonial da entidade. Então vejam, esse foi o gabarito dado pela banca. Se calcularmos os direitos reais, ela entendeu que ativo é igual a direitos reais, tá? Direitos reais, para quem estuda direito civil, sabe que é o direito sobre coisas, como por exemplo, estoques, veículos, máquinas, etc. São bens ali tangíveis. E os direitos pessoais são, por exemplo, a conta clientes, que é decorrente da venda a prazo, duplicatas a receber, e aí uma série de contas de direito que você pode ter, ICMS a recuperar, e uma série de outras contas. Então, se você somar esses dois, você vai ter realmente o valor do ativo. Então, a questão C, ela está correta. A letra A, ela está errada. A C, ela é inquestionável. Vamos ver a letra D. A letra D diz o seguinte: o capital social de um empreendimento comercial é o montante de recursos aplicado em seu patrimônio. Então, o capital social é o montante de recursos aplicado. O que eu falei que é capital aplicado? Capital aplicado é o quê? É um sinônimo para ativo. Então, o capital social, ele não é o montante aplicado. O capital aplicado, na verdade, é o ativo. E o ativo, ele tem aplicações que são decorrentes de passivos, que são capitais de terceiros, e de patrimônio líquido, que são capitais próprios. O capital social, ele é apenas uma fração do que está sendo aplicado. O capital social é uma origem. Então, a letra D, ela está errada. Letra E diz o seguinte: o montante dos bens e dos direitos de uma pessoa física ou jurídica tem o mesmo valor do seu passivo real. Então, o montante dos bens e direitos de uma pessoa física ou jurídica tem o mesmo valor do seu passivo real. Galera, essa questão ela está errada. O montante dos bens e direitos tem o mesmo valor do seu passivo real. Olha só, é muito importante que você entenda a expressão ativo é igual a passivo mais PL, tá? Ativo é igual a passivo mais PL. Só que para ESAF, o que acontece? Existe uma polêmica que fala o seguinte: olha só, muitas vezes quando você estuda contabilidade, você entende o seguinte: esse aqui é o lado do ativo e vai ter o ativo total. Esse aqui é o lado do passivo total. A Lei 6.404, ela fala assim, que o passivo total, ele compreende, inclusive, compreende o passivo circulante, o não circulante e o PL. Só que para a ESAF, a expressão passivo total compreende somente as exigibilidades. O patrimônio líquido, quando numa questão da ESAF, você falar passivo real, passivo total, o patrimônio líquido ele está fora. Então vejam,
o montante de bens e direitos de uma pessoa física ou jurídica tem o mesmo valor do seu passivo real? Não, porque a ESAF já deixou assente, já deixou claro aí que para ela, inclusive isso caiu na prova da ANAC 2016, ela deixou claro que passivo total compreende apenas o passivo circulante mais o passivo não circulante. Ah, Gabriel, você não falou o que é isso. Então, grave que passivo circulante mais passivo não circulante são as exigibilidades. São os valores que que os terceiros podem cobrar, que são devidos aos outros. Então, a letra E, ela está errada. E aí nós já temos o gabarito letra C, e nós temos aí, sobrou a letra B. O que diz a letra B? O patrimônio líquido pode ser entendido como sendo a diferença entre o valor do ativo e o valor do passivo de um patrimônio. Galera, em tese, essa alternativa, ela estaria correta. Por quê? Porque nós sabemos que ativo é igual a passivo mais PL. Então, se você isolar o PL, você vai ficar com ativo menos passivo. E aí, vejam, patrimônio líquido pode ser entendido como a diferença entre o valor do ativo e o valor do passivo de um patrimônio. E essa, inclusive, é a expressão, é a denominação utilizada pelo valor residual. Só que a ESAF deu esse item como incorreto. Vamos ver a justificativa para que vocês possam entender? Olha só. Nós recorremos dessa questão à época. Isso foi em 2012, tá? A gente dá aula desde 2009. Então, a gente já está fazendo recurso aí há muitos anos. Então, essa questão a gente recorreu com o seguinte. Os candidatos recorrem deste enunciado alegando que há duas alternativas de respostas corretas. A de letra C, que está inquestionavelmente correta, e a de letra B, que, segundo entendem, também responderia ao quesito. Na verdade, a frase B, o patrimônio líquido pode ser entendido como sendo a diferença entre o valor do ativo e o valor do passivo de um patrimônio, só é verdadeira quando o patrimônio líquido for positivo, maior do que zero. Então vejam, galera, aquele questionamento que eu trouxe para vocês, falando, aquele ponto que eu ponderei falando que a situação líquida é diferente de patrimônio líquido, a ESAF, ela entende isso como correto. Ela leva isso um pouco ao pé da letra. Continuando. Se o valor do ativo for igual ao do passivo, não haverá PL. Da mesma forma, se o valor do ativo for menor do que o valor do passivo, não haverá PL. Aí o PL estará valendo menos do que zero e deverá ser chamado de passivo a descoberto, para representar a situação deficitária da entidade. Tá? A nosso ver, não procede a justificativa do examinador. Ele quis manter, foi uma ditadura. Mas vamos lá. Continuando. Alguns recorrentes se estendem em argumentar com explicações expressas em normas, tais como: ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade. Passivo é uma obrigação presente da entidade derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos futuros. E C, vejam C, vejam que nem o CPC 00, esse item que eles estão falando, esse ativo, passivo, PL, esses conceitos, eles estão previstos no CPC 00. E o CPC 00, em momento algum, fala de situação líquida. Tá? O CPC 00, para quem não sabe, é a estrutura conceitual. É como se fosse com a revogação da 750, o CPC 00
é a principal norma, ela é chamada de estrutura conceitual da contabilidade. Então vejam, é a estrutura conceitual e o CPC 00, a gente recorreu com base nisso, tá? Esse recurso aqui, se bobear, é o nosso, fala o seguinte: patrimônio líquido é o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos. Então vejam, olha o que diz o CPC 00. Patrimônio líquido é o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos. Ou seja, ativo é igual a passivo mais PL, PL é igual a ativo menos passivo. Está aqui, interesse residual, é o que sobra. Então a alternativa, ela está correta, a nosso entender. Mas a ESAF entendeu que não. Continuando. Falou, mas se esquecem de que esse interesse residual só existe se for maior do que zero. Se ele for zero ou se for negativo, se o ativo não superar o passivo, esse interesse residual não existirá, pois não haverá PL. Isso é da essência da chamada estática patrimonial. Por essas razões, entendo que não procedem os argumentos apresentados e mantenho a questão como foi formulada. É o parecer. Então vejam, pessoal, o parecer aí apresentado pelo examinador da ESAF, que entendeu aqui esse item como incorreto. Ele bateu o pé, bateu o martelo, ele foi autoridade nesse caso, mas fazer o quê? Então é uma questão aí polêmica. Para nós, o examinador está, de certa maneira, sim, errado. Então, beleza? Vamos continuar o nosso curso, uma questãozinha aí para intercalar. Vamos lá. O que mais que a gente precisa saber? Vamos resolver mais uma questão, a questão de número 5, que diz o seguinte. Vejam, é com base também naquilo que eu trouxe para vocês até agora. O patrimônio bruto nunca pode ser inferior ao patrimônio líquido. Vejam que ele quer a alternativa incorreta. O que eu recomendo em prova é que quando quiser a alternativa incorreta, grife logo no enunciado, exceto. Então todas são verdadeiras, exceto. Então a letra A. O patrimônio bruto nunca pode ser inferior ao patrimônio líquido. Patrimônio bruto é o quê? É um sinônimo para ativo. Patrimônio bruto é um sinônimo para ativo. O ativo, realmente, ele nunca pode ser inferior ao PL. Não existe uma situação que você possa me dizer em que o ativo ele vai ser inferior ao PL. Então, o patrimônio bruto, o ativo, ele nunca pode ser inferior ao patrimônio líquido. Até porque, quando você tem alguma coisa bruta, você corta, né? Você vai cortar, vai diminuir para que chegue ao valor líquido. Então, nesse caso, a alternativa A, ela está correta, não é o gabarito. B. O patrimônio bruto e o patrimônio líquido não podem ter valor negativo. Patrimônio bruto é ativo. Patrimônio líquido é patrimônio líquido. A gente sabe que o patrimônio líquido ele pode sim ter valor negativo. Então, esse é o nosso gabarito. O patrimônio bruto não. Nós dissemos na aula que o ativo ele é maior ou igual a zero. C. O patrimônio bruto e o patrimônio líquido podem ter valor inferiores, tá? Podem ter valor inferior às obrigações da entidade. Então aqui é uma situação seguinte, você tem um ativo de 1.000, passivo de 1.500 e PL, por consequência, de menos 500. Então, nessa hipótese, todos esses valores são inferiores às obrigações. Então, está correto. Letra C. A soma dos bens e direitos a receber de uma entidade
constitui o seu patrimônio bruto. Ou seja, ativo e passivo é patrimônio bruto, correto? Enquanto o patrimônio líquido é constituído desses mesmos bens e direitos, menos as obrigações. Então vejam, isso aqui é a mesma afirmativa que está na questão do MDIC, na questão que a gente viu na de número 4. É a mesma coisa, só que agora a ESAF entendeu como correto. Tá? Nessa época nem tinha o CPC 00 ainda. Letra E. O patrimônio bruto pode ter valor igual ao patrimônio líquido. Pode, galera, o ativo ser igual ao PL? Pode, nós falamos aí no caso de constituição da sociedade. Então, o patrimônio bruto pode ter valor igual ao patrimônio líquido sem problema algum. Vamos lá. Essa questão ela é antiga, tá? Se você for levar a rigor, a ESAF disse em 2012 que não pode ter patrimônio líquido negativo. Agora aqui ela já está falando outra coisa. Então a ESAF é uma banca bem complicada, galera. Vamos torcer para que ela não complique na prova de vocês. Vamos seguir. O que eu tenho que saber agora, Gabriel? Vamos lá. Tem que saber o seguinte, vamos falar mais um pouquinho sobre as contas. Basicamente, vocês vejam que nós nem entramos ainda na questão dos razonetes, né? E dos lançamentos, mas nós vamos entrar. Você tem que saber que os lançamentos, nós já falamos isso também, eles são feitos em contas. E essas contas, elas são representadas em razonetes. Na prova de vocês, façam razonetes. Então aqui vai ter, por exemplo, a conta caixa. A dica é o quê? Escreve a conta e escreve a classificação do lado. O lado esquerdo do razonete é o lado do débito. O lado direito do razonete é o lado do crédito. Então, Gabriel, o que eu tenho que saber até agora? Você tem que saber, basicamente, isso aqui, você tem que entender. Ou você tem que decorar, ou você escolhe. O importante é estar na sua cabeça. Vamos lá. O ativo, ele aumenta a débito e diminui a crédito. O passivo e o PL, eles aumentam a crédito e diminuem a débito. As receitas aumentam a crédito. As despesas aumentam a débito. Pessoal, então isso é muito importante que você entenda. Então o que vai acontecer? Por exemplo, eu sempre falo, os alunos eles não entendem, por exemplo, o porquê que um ativo, por que a conta caixa ela é um bem, ela aumenta a débito, Gabriel? Eu não entendo isso. Por que a conta caixa ela aumenta a débito? Isso é uma convenção contábil. Quanto antes você aceitar que a contabilidade ela não é
ela não é igual à linguajar comum, ela não é igual ao direito, ela não é igual ao que a gente está acostumado no banco, tá? Porque o banco é o contrário. Então, você vai aprender melhor. Então, se você aceitar, se você desvincular a sua mente do que você sabe, de tudo que você aprendeu até hoje, você vai conseguir entender a contabilidade. Porque é só você decorar. Decora. Caixa. Caixa é um bem. Vamos pensar assim. Caixa é um bem. Se caixa é um bem, é um ativo. Ativos são contas devedoras. Elas aumentam a débito. Mas, Gabriel, eu não consigo entender. Se o meu caixa ele é um bem, por que ele está aumentando a débito? Você tem que entender que isso não tem nada a ver com o sentido comum. Isso é uma convenção que foi feita lá atrás, há muitos anos. Então, aceita que dói menos, como diz a nossa funkeira Valesca Popozuda, não sei. Então, aceita que dói menos. Se você entender, decorar isso, você vai prosseguir muito mais rápido. Eu poderia começar a falar agora aqui uma teoria. Olha, a conta caixa, ela aumenta assim, porque você tem que imaginar que é isso, que é aquilo outro. Mas não adianta, é só você aceitar. Você vai falar o seguinte, olha, ativo aumenta débito. Se o caixa está aumentando, ele é um ativo, aumenta débito, beleza, vou lançar débito. Se o passivo, a minha obrigação, ela está aumentando, eu estou aumentando a conta fornecedores, eu vou lançar crédito. Se os sócios estão entrando na sociedade, estão aumentando o capital social, PL aumenta crédito. Basta você decorar essa tabela, você vai ser feliz. Se você quiser voltar lá atrás e matar o cara que fez isso e estabelecer o contrário, faça. Mas até você passar no seu concurso, grave assim, tá bom? Grave assim. Então, vamos supor, caixa está aumentando. Caixa está aumentando R$300. Então você vai lembrar, ativo aumenta a débito. 300, vai lançar aqui. Ah, caixa está saindo, estou usando esse dinheiro para pagar salário. Pô, caixa bem ativo, ativo diminui a crédito. 100 aqui. É assim que funciona a contabilidade. Só que na contabilidade existe uma coisa que é o método das partidas dobradas. Então, toda vez, pessoal, toda vez que você lançar uma conta caixa, por exemplo, a débito, que é o lado esquerdo do razonete, você tem que lançar um ou mais equivalente a crédito. Então, essa é uma regra que decorre do chamado método das partidas dobradas. Querem ver como é tranquilo? Querem ver como é tranquilo? Vamos pensar aqui um lançamento contábil. Comprou mercadoria à vista no valor de 1.000. Comprou mercadoria à vista no valor de 1.000. O que está acontecendo? Pensa que você é a empresa. Se eu estou comprando mercadoria à vista no valor de 1.000, o que está acontecendo com o meu caixa? Está saindo o dinheiro do caixa. E aí, como você aceitou que dói menos a tabela que a gente passou, tá? O que vai acontecer? Ativo diminuindo, diminui a crédito. 1.000. E aí, o que existe? Existe o método das partidas dobradas.
esse 1.000 aqui não pode ficar lá filho de mãe solteira. Ele tem que ter um par. Necessariamente, o método das partidas dobradas, ele vai precisar de um débito. Você fez um crédito porque saiu o dinheiro do seu caixa para pagar, mas agora, com a contrapartida, o que está acontecendo? O seu estoque ele está aumentando. O seu estoque está aumentando por quê? Porque as mercadorias estão entrando na sua empresa. Então você vai debitar 1.000. Debitar por quê, Gabriel? Porque o estoque está aumentando, tá? Até o estoque está aumentando. E ativo aumenta como? Aumenta débito. Não interessa se você não aceita isso. Você vai ter que decorar. Sigam esse conselho e encurtem o caminho de vocês na sua aprovação, tá bom? Então, beleza. E aí, existe uma série de lançamentos que que nós vamos fazer ao longo do curso. Existe uma outra regra, que é a regra para as contas retificadoras. Eu vou fazer aqui também, e vocês também coloquem aí do lado da cama de vocês na hora de dormir. A conta retificadora é uma conta que diminui o grupo contábil. Nós temos basicamente contas retificadoras do ativo, do passivo e do PL. Esse assunto é inicial, mas ele é requisito para a gente poder prosseguir. A retificadora é o que, Gabriel? Vou explicar rapidamente para vocês o que é uma conta retificadora. Retificadora basicamente é o seguinte. Vou dar um exemplo. Nós temos aqui uma conta chamada veículos, no valor de 100.000. Nós compramos lá, você passou no seu concurso da Receita Federal, agora você é um auditor fiscal, tá cheio da grana e quer comprar um carro. Aí você decidiu comprar um novo lançamento, uma iX35. Beleza, pagou lá 100.000. E o que acontece? Quando você comprou um veículo, você começou a usar. Você tá lá, garotão, solteiro, ou então tá lá a gatinha, ou então quer levar o filho para passear, comprou o veículo e está rodando. Beleza. Esse veículo, ele vai sofrer um desgaste. Ele vai ficar obsoleto. Ele vai sofrer com a ação do uso. Então, todo mundo aqui sabe que se você comprou um veículo, se você tirou da garagem, ele já desvaloriza. Se você andou, ele vai desvalorizar. Só que imagina que você comprou um carro. Esse carro, na contabilidade, como a contabilidade, ela se destina, tá? Ela se destina a prestar informações para outras pessoas, para os usuários. Eu não posso deixar um veículo registrado por 100.000 reais se ele já está rodando, se ele já está sendo usado, se ele já está desgastado. Então eu vou ter que reconhecer essa conta dos desgastes, tá? Ele vou ter que reconhecer o desgaste. E o desgaste na contabilidade, ele vai reduzir o valor do veículo. Então, decorem por enquanto, entendam que existe uma conta retificadora do ativo que é chamada depreciação acumulada. Vamos supor aqui 20.000 reais. Então, essa conta, ela é uma retificadora do ativo. Existem várias contas que são contas retificadoras, tá bom? A depreciação acumulada
é apenas uma delas. Eu vou citar aqui, e se vocês forem resolver alguma questãozinha, seja no nosso PDF, seja numa prova ou em outro material qualquer, vocês vão saber. Olha só, contas retificadoras, depreciação acumulada, amortização acumulada, ajuste ao valor recuperável, ajuste para perdas em investimentos, encargos financeiros, a transcorrer, capital a integralizar, provisão, coloquem entre aspas, provisão para créditos de liquidação duvidosa. Esse nome provisão não é mais correto. Ações em tesouraria. Tá? Tem uma série de contas. Se aparecer uma dessas na sua prova, você já vai saber que são contas retificadoras, galera. Você já vai saber que são contas retificadoras. Tem outras, e a gente vai conhecendo isso com o tempo. No nosso curso aqui do Estratégia, a gente tem um plano de contas que o nosso professor Júlio, eu não sei se ele disponibilizou no site do Estratégia. Beleza, galera? Então, a retificadora, vejam, ela tem um saldo contrário. Ela tem um saldo contrário ao grupo de cima, ao grupo em tese normal. Então, se uma conta do ativo normal, ela aumenta a débito, a retificadora, ela aumenta a crédito. Se uma conta do ativo normal diminui a débito, a retificadora diminui a crédito, a retificadora diminui a débito. Se uma conta do passivo e do PL, elas aumentam normal a crédito, a retificadora aumenta a débito. E aí, consequentemente, vai diminuir a crédito, tá bom? Essa tabela, ela é assim, se você não decorar essa tabela, você pode desistir da contabilidade e vai estudar para outra área. Isso aqui é essencial. Eu garanto que se você ler isso aqui 10 vezes quando você terminar de assistir essa aula, você vai conseguir entender. Beleza, galera?